Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula hoje é a nossa 16ª aula e nós vamos falar de um tema poderoso que é fechando brechas. Então vamos começar a nossa aula de hoje, vamos entregar ao Senhor esse momento, né? Meu Senhor e meu Deus, nós colocamos esta aula diante de Ti, Pai. Que tudo que for falado aqui, Senhor, esteja debaixo da Tua vontade, seja usado para trazer luz, entendimento, conhecimento, transformação para os Teus filhos que estão aqui nessa aula agora. E para o que irão assistir posteriormente, Senhor. Guarda esse ambiente, guarda cada mente aqui, cada coração, que nenhuma distração, nenhuma confusão, nenhuma interferência espiritual e nenhuma interferência da internet impeça aquilo que o Senhor deseja ministrar nessa noite. Tira toda distração, toda religiosidade, todo orgulho, toda cegueira espiritual em nome de Jesus. Que tudo que for dito aqui glorifique o Teu nome e transforme primeiro o nosso coração. Repitam comigo, pessoal. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu espírito e o meu coração para receber a Tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Nossa leitura está em Efésios 4, 26 e 27. Diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu peço para vocês desligarem todas as distrações, porque essa aula, sim, ela é muito importante. Todas para mim são muito importantes, mas essa daqui vai abrir o seu entendimento num nível assim maravilhoso. Então prestem atenção, que eu já quero começar assim com uma revelação, tá? O texto aqui não diz o diabo entrou. Existe uma diferença enorme, gigante, entre o diabo entrou e não deis lugar ao diabo. Paulo não está ensinando que todo problema é demônio. Ele está ensinando algo muito mais sério para nós, e é isso que nós precisamos entender aqui. Existem comportamentos nossos, decisões, emoções e padrões que podem oferecer ao inimigo um lugar de atuação, ou seja, uma brecha aberta. A palavra usada por Paulo aqui, nesse versículo, é a palavra topos. E topos é a ideia de lugar, de espaço, de oportunidade, de posição. Então, quando você entende o significado da palavra, muda a sua maneira de ver a leitura. Porque Paulo está dizendo, em outras palavras, assim, não entregues ao inimigo um espaço dentro daquilo que deveria estar sob o governo de Cristo. É isso que Paulo está falando. E isso é muito mais profundo do que simplesmente dizer assim, ó, não ireis, não fique com raiva. Entende? Não é só sobre isso. Quando você vai entender a palavra no original, vai pesquisar, você entende que é muito mais profundo do que isso. Brecha espiritual não é uma porta mágica que o demônio sai entrando, não é assim que funciona. Brecha espiritual não significa assim, ó, eu fiz uma coisa errada, ou eu fiz determinada coisa e automaticamente o demônio entrou. Não, não é assim. A Bíblia não apresenta o mundo espiritual dessa maneira mecânica. Não existe uma fórmula. Pecado X é igual demônio Y. Não existe isso, tá, gente? No mundo espiritual é tudo muito organizado. Tem tudo uma ordem. Ele não pode sair invadindo a nossa vida assim, não. Quando o pecado deixa de ser um episódio na nossa vida e ele passa a ser acolhido, alimentado, justificado, protegido, aí ele abriu uma brecha. Ele começa a ocupar espaço na nossa vida. E aqui que está uma das maiores revelações dessa aula. O problema
não é apenas aquilo que você fez. O problema é aquilo que você decidiu manter. Então já podem ir anotando os códigos aí. Davi, ele pecou, mas quando ele foi confrontado, imediatamente ele se arrependeu. Saul também pecou, mas o que Saul fez? Repetidamente ele ficou justificando. Ou seja, um caiu e o outro começou a construir uma estrutura interna, né? Uma estrutura interior de desobediência. É por isso que arrependimento fecha portas, que quando você começa com justificativa, você mantém as portas abertas. Estão conseguindo compreender? Preciso das mãozinhas, pessoal, tá? Me ajudem aí. Eu achei vocês muito quietinhos no louvor hoje. Então, por que Paulo fala de ira antes de falar de diabo? Paulo poderia dizer assim, ó, não deis lugar ao diabo. Mas ele coloca antes disso, ele fala, não irai-vos, né? Ele fala assim, ó, irai-vos e não pequeis. Desculpa, ele fala, irai-vos e não pequeis. Então, antes de falar, não deis lugar ao diabo, a palavra está assim, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa essa frase? Às vezes você lê e não sabe interpretar, não é verdade? Ou às vezes você lê rápido, como eu falei ontem, a gente tem mania de ler os versículos rápidos e passar muitas coisas despercebidas, né? E essa frase aqui não significa literalmente que toda raiva precisa desaparecer antes do pôr do sol. Como se fosse uma regra, né, de horário. A ideia aqui é assim, ó, não permita que a ira se prolongue, crie raízes e passe a governar seu coração. A ira pode surgir. Ser ferido, gente, faz parte da nossa vida, vai acontecer. Sentir indignação, né, não é automaticamente um pecado. O perigo começa quando a pessoa alimenta a ira. E por quê? Paulo está mostrando como um estado interior pode se transformar em uma oportunidade espiritual. Nós estamos falando de brecha espiritual. E aqui Paulo está mostrando como que um estado interior, como que uma coisa que acontece com você, pode se transformar em uma oportunidade para o demônio, para o inimigo. A ira, por exemplo, ela começa com uma reação. Você fica com raiva. Aí depois vira ressentimento. O ressentimento pode virar amargura. A amargura pode virar desejo de vingança. A vingança pode virar comportamento. E um comportamento repetido pode se transformar em um padrão. Então preste atenção. Ferida cria uma ira, que cria um ressentimento, que cria uma amargura, que cria um endurecimento do teu coração, que automaticamente cria o pecado, que te escraviza. Vira um padrão na tua vida. E aí a pessoa olha somente para o último estágio. Só que Deus, ele está olhando para a primeira rachadura, que foi a ferida. Quem conseguiu entender isso aqui? Deus está olhando para a ferida. Você está olhando para o último estágio, que é a escravidão, que é o padrão. A brecha, pessoal, normalmente ela começa pequenininha. Imagina uma casa. Aí tem uma pequena rachadura, aparece na parede da tua casa. Você olha e pensa assim, não é nada não. Aí meses depois, a rachadura aumentou. Você olha novamente e fala assim, isso aqui tá feio, hein? Isso aqui tá feio demais. Você vai falando assim, nossa, tá muito feio isso aqui, tem que arrumar isso aqui. Até você descobrir que o problema nunca foi apenas a pintura. Havia algo comprometendo a estrutura da casa. É assim que muitas pessoas tratam a vida espiritual. Elas só procuram ajuda quando a estrutura já está comprometida. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de se libertar, de tratar feridas,
feridas emocionais, se libertar de vícios, de pecados, passar por uma libertação, às vezes ela tem a oportunidade. Mas ela sempre acha que está tudo bem, que não está na hora, que depois ela olha isso. E quando é que ela vai olhar isso? Quando ela vai olhar isso? Quando a brecha já está grande, quando a coisa já está feia. Mas Deus trabalha antes. Brecha é aquilo que começa pequenininho e permanece sem tratamento. E aí, como ela permanece em tratamento, o inimigo já está lá dentro quando a pessoa vai ver. É por isso que algumas das maiores batalhas espirituais começam com coisas que parecem insignificantes. A pessoa fala assim, ó, não é nada não, gente, não é nada, eu não estou magoada. Ou então, assim, eu não quero falar com aquela pessoa, eu só não quero falar com ela. Ou então, eu só não consigo perdoar, depois a gente vê isso, o tempo cura. Ou então, fala uma palavra assim, eu só estou aguardando uma oportunidade. Eu só estou assistindo isso aqui não tem nada a ver não, eu só estou assistindo. Estou falando para várias áreas da vida aqui, tá? Não sei se vocês estão percebendo. Aí uma pessoa fala assim, eu só estou mentindo um pouco. Eu só um pouco. A outra pessoa fala, eu só estou alimentando essa fantasia. Eu só estou reclamando. Eu estou reclamando porque eu não aguento mais. Eu só estou fazendo isso porque todo mundo faz. Isso são as coisinhas que parecem insignificantes e abrem brechas. Por isso que as maiores batalhas espirituais começam dessa forma. Com nada a ver. O inimigo ele não precisa convencer a destruir sua vida amanhã, não. Às vezes, basta te convencer a não fechar hoje aquilo que Deus está mandando fechar. Uau, gente, não, uau. Salva, copia essa frase. Copia essa frase no teu caderninho. Isso aqui é poderoso demais. Às vezes, olha, o inimigo não precisa convencer você a destruir sua vida amanhã. Às vezes, basta convencê-la a não fechar hoje aquilo que Deus está mandando fechar. Deus não fica insistindo com você demais. Ele manda um sinal para você. Ele manda uma pessoa. Ele vai te dando uma maneira de pensar que você precisa fazer aquilo. Ele vai te mostrando dessa forma. O inimigo, já ao contrário, ele faz questão de colocar na tua mente que você não precisa disso, que não está na hora, que isso é bobagem, que isso é nada a ver. É assim que funciona. Então o inimigo, basta ele ficar te convencendo que não precisa fechar nada hoje. A primeira brecha que precisa ser tratada, quem quiser já pode começar a anotar, é a ira. A primeira brecha é ira não tratada. Em Efésios 4, existe uma frase que precisa ser gravada, que é assim: sentir ira não é o mesmo que pecar. Tem gente que acha que sentir ira é pecar, e não é o mesmo. Paulo está falando assim, irai-vos e não pequeis. Então a emoção, a ira é uma emoção. Ela pode surgir, vai surgir. O pecado acontece quando aquilo que nós sentimos passa a governar aquilo que nós fazemos. Jesus também demonstrou ira diante das durezas do coração humano. Ele demonstrou ira diante da dureza do coração humano. A questão não é você nunca ficará indignado, porque você ficará. A questão é quem estará no controle da sua indignação. A ira pode ser uma reação, mas quando ela é alimentada, ela pode se transformar em identidade. É aí que está o perigo. O perigo da ira é que ela quer morar. Ela não quer sair, não, ela quer morar. Paulo fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é essa a palavra? Não se ponha o sol
sobre a vossa ira. Por que que Paulo fala do sol nesse versículo? Eu vou explicar para você por quê. O pôr do sol representa o fim daquele dia. Na Bíblia, o pôr do sol significa o fim daquele dia e o início do outro dia. Não é como nós aqui meia-noite, não. Então, Paulo está dizendo assim, ó, não carregue a ira de hoje para amanhã. Gente, quando a gente estuda um versículo, é poderoso demais. Não carregue a ira de hoje para amanhã. Observe a linguagem aqui de Paulo. Ele não está falando apenas sobre um relógio, é uma maneira de dizer assim, ó, não transforme uma emoção momentânea, meu querido, minha querida, em um problema permanente. Você foi ferido hoje, mas decide dormir alimentando aquilo. Já ouviu a frase, não durma de mal com teu marido, não durma de mal com a tua mulher? É sobre isso, tá? Foi ferido hoje, mas decide dormir alimentando aquilo. Amanhã acorda pensando naquilo. É ou não é? Vai imaginando a cena aí. É ou não é? Depois conta para alguém. Depois repassa mentalmente a conversa. Como é que foi que aconteceu? Depois cria uma versão ainda pior da história. Ah, mas também. Ah, mas ele merecia. Ah, mas também. Né? Depois começa a imaginar uma vingança. Ah, mas eu vou fazer assim. Ah, mas ele vai ver. Ah, mas ela vai ver. A ferida deixou de ser só um acontecimento. Ela passou a ocupar espaço dentro de você. É por isso que nossa passagem de hoje fala dessa forma. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe ir para o dia seguinte. E aí finaliza, nem dei lugar ao diabo. Gente, é a Bíblia que ensina isso. Não é nós que ficamos inventando as coisas, falando assim, ó, vai dormir, obrigado não, hein, que não sei o quê. Dá lugar ao diabo, ponto e acabou. Ah, eu não acredito nisso. Mas aí eu sinto te dizer que você acreditando ou não vai deixar de existir. Está na Bíblia, é bíblico. Então, a sua opinião de não acreditar é somente a sua opinião. E o inimigo vai adorar você não acreditar, porque aí ele vai agir. Porque se você acredita, você toma posicionamento. E se você não acredita, você está dando posicionamento para ele. Então, tem que dizer que o fato de você acreditar ou não deixa de existir. Isso é muito sério, gente. A segunda brecha. Pode anotar aí. Falta de perdão. Aqui a gente precisa ir fundo. Porque perdoar não significa dizer não aconteceu nada. Nós já estudamos muito sobre perdão aqui, inclusive essa semana, né? Perdoar não é você falar que não houve injustiça, não significa necessariamente voltar a confiar, não é verdade? Nós estudamos tudo isso aqui. O que perdoar significa? Significa você falar assim, eu me recuso a continuar entregando minha vida àquilo que fizeram comigo. Eu me recuso a carregar o lixo que jogaram em mim. José do Egito, ele tinha todos os motivos humanos, né? Todos os motivos humanos para viver como vítima dos irmãos dele. Mas ele não permitiu que a violência que ele recebeu determinasse sua identidade. Ele poderia ter passado o resto da vida sendo o homem que foi vendido pelos irmãos. Certo? Mas o que Deus fez? Deus o transformou em um homem que foi preservado para salvar vidas. Porque foi isso que ele fez no Egito. Ele salvou vidas através da estratégia que teve de guardar alimentos. Quem conhece essa história aqui? Eu acho que todo mundo que está aqui conhece essa história, não é verdade? Amém. Que bom. Se não conhecesse, eu ia explicar, mas todo mundo conhece, glória a Deus. Uma das maiores, gente, uma das prisões mais perigosas é quando o passado termina, mas ele continua governando o presente. A pessoa já foi embora, a situação já acabou, o tempo já passou, mas a ferida continua tomando a decisão dentro de você.
Você deixou aquele lugar, mas aquele lugar ainda ocupa território dentro de você. Isso é uma das maiores prisões. É uma das maiores prisões e perigosas. Olha só, vamos lá para Gênesis 27, 33. A história de Esaú e Jacó. Jacó enganou Esaú. Esaú passou a odiá-lo, né? Planejou até matá-lo. Eles eram irmãos, certo? Anos se passaram, Jacó já havia mudado, mas a memória da ofensa continuava viva. A memória da ofensa continuava viva. Quando os dois se encontraram novamente, Jacó teme que Esaú ainda esteja desejando, dominado pelaquela vingança. O que isso mostra aqui para nós? O que isso mostra para nós? Mostra que o tempo não necessariamente cura o que o coração continua alimentando. O coração continuava alimentando o passado. Então é por isso que, muitas vezes, a pessoa já saiu do lugar, mas o lugar ainda ocupa um território dentro daquela pessoa. Não adianta usar aquela frase conhecida assim, aquela frase que todo mundo fala, o tempo cura tudo, porque é mentira. É mentira isso. Existem feridas que envelhecem com você, mas não cicatrizam. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu trabalho com libertação. E o que eu mais vejo são feridas emocionais, são traumas que ainda não foram cicatrizados, não foram curados. Então não adianta usar a frase o tempo cura tudo, não. A pessoa precisa curar de verdade. Terceira brecha, a amargura. A amargura é a terceira brecha. Em Hebreus 12, 15, fala de uma raiz de amargura. Presta atenção aqui, fala raiz. A raiz não aparece primeiro. Ela cresce escondida. Não é verdade? A raiz de uma árvore, a raiz de uma planta, ela cresce escondida. É por isso que algumas pessoas parecem muito bem externamente. Você olha para ela, você acha que está tudo lindo, maravilhoso, que está tudo bem. Mas existe algo crescendo lá no subterrâneo. A amargura é isso. Ela é perigosa porque ela começa a interpretar tudo através da ferida que ela sofreu. A pessoa não apenas sofreu, agora ela passa a enxergar o mundo através do sofrimento que ela viveu. Todo homem é suspeito. Ela passa a enxergar tudo através daquilo que aconteceu com ela. Então, todo homem é suspeito, toda mulher é interesseira, toda liderança é manipuladora, toda igreja decepciona, estou cansada de ficar mudando de igreja, todo relacionamento termina em abandono, porque essa pessoa viveu uma ferida, não foi curada, e aí ela começa a enxergar o mundo dessa forma. Ela acha que ela só vai ser feliz com tal pessoa, porque ela não vai encontrar mais ninguém, tudo que ela começa, ela termina, todas as pessoas abandonam ela. Toda oportunidade aparece de uma forma que a pessoa acha que é uma exploração. Então, o que acontece aqui? A ferida deixou de ser algo que aconteceu com ela. Agora ela virou uma lente através do qual essa pessoa interpreta tudo. Isso é uma brecha. Ok? Quarta brecha. Palavras. Efésios 4 continua assim, Paulo fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. Por que Paulo coloca isso imediatamente depois? Por quê que Paulo dá continuidade depois falando sobre isso? Gente, o que existe dentro da gente começa a sair pela boca. Jesus ensinou, a boca fala do que está cheio o coração. Está lá em Mateus 12, 34. Palavras não são apenas sons.
Elas revelam governos internos, elas são decretos aqui na Terra. Nós já estudamos também sobre isso, o poder da palavra. São decretos. Uma pessoa pode passar horas em oração. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te entrego todas as coisas. E aí, ela passou horas orando. E depois, no dia seguinte, ela passa o dia inteiro murmurando, falando assim, minha vida nunca dá certo. Meu Deus, eu não consigo. Senhor, meu Pai, todo mundo me abandona. Eu sou um fracasso. Minha vida está difícil demais. Não existe saída. Eu não estou dizendo coisa com coisa. Ela vai falando. Cada hora ela fala uma coisa diferente. Cada hora ela fala uma coisa diferente. E aqui, gente, não significa que as palavras negativas, que cada palavra, cada frase negativa seja uma maldição espiritual. Não é isso que eu estou falando. Se eu falasse isso, isso seria uma superstição. Mas existe algo bíblico, que é aquilo que você repete constantemente, começa a moldar aquilo que você acredita. Tá? E aquilo que você acredita influencia aquilo que você pratica. Em Provérbios 18:2, fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é, gente, é só uma questão da gente realmente parar e raciocinar como que é perigoso. Quantas passagens bíblicas falam sobre a língua? Quantas passagens falam sobre a gente fala, o perigo das coisas que a gente fala e o poder das coisas que a gente fala? A brecha da autodestruição verbal, a gente consegue ver também como um dos exemplos que eu gostaria de falar para vocês, é Israel, quando Deus tira o povo do Egito. Olha para você ver, Deus tira o povo do Egito, Deus abre o mar, Deus dá água para o povo, Deus alimenta eles no deserto, mas eles começam a falar constantemente contra Deus e contra aquilo que Deus havia prometido. O problema aqui não era apenas reclamação, não. Era que a reclamação revelava um coração que havia deixado de interpretar a realidade pela promessa de Deus. Eles saíram do Egito fisicamente, antes do Egito sair deles interiormente, entenderam? É o que nós acabamos de falar. É possível você sair de um lugar e continuar carregando o lugar dentro de você. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Quem está entendendo? Estou falando rápido, pessoal? Tô? Ah! Vamos lá, gente. Quinta brecha. Mentira é a quinta brecha. Anota aí. Gente, mentira é um dos maiores pecados que abrem brecha para o inimigo. E eu vou explicar por quê. Pecado escondido é o que você esconde para começar a governar você. Presta atenção. Davi, ele não caiu apenas porque ele pecou. O problema se aprofundou quando ele tentou administrar o pecado sem confrontar o pecado. Em 2 Samuel 11, depois do adultério com Batseba, Davi tenta encobrir o que aconteceu com ele. Quem lembra da história? Ele manipula ali as circunstâncias, envolve Urias, né? Por fim, ele cria uma história para esconder a própria história. Então, ele cria uma situação para esconder outra situação. E aqui existe uma revelação na Bíblia. O pecado cometido, ele é uma queda. Ok? Agora, o pecado escondido, ele pode se transformar em uma estrutura. Porque aquilo que você esconde precisa ser constantemente protegido. Você precisa lembrar o que falou, para quem que você mentiu,
o que você contou, o que você omitiu, qual a versão que você apresentou. Pouco a pouco aquilo te consome. Você começa a gastar uma energia, não para viver na verdade, né? Mas para sustentar uma mentira. Você consegue adoecer para sustentar uma mentira. Você para de viver de verdade. O segredo, ele cria um segundo problema. Além de você pecar, você começa a proteger o que é pecado. Esse é o problema. Preciso te falar isso com amor. Porque aquilo que precisa ser protegido começa a ocupar espaço. Aquilo que você esconde para proteger pode se transformar naquilo que começa a controlar você. Porque o inimigo fala assim, agora eu tenho poder sobre você. Você abriu brecha, eu estou aqui dentro e você continua alimentando essa brecha. Então eu tenho poder. E esse é o perigo. Porque o segredo, ele começa a ditar o que você pode falar, para quem que você pode falar, o que você precisa esconder, qual que é a versão da história que você vai contar, o que você precisa apagar, até como precisa se comportar para ninguém descobrir. Você pensa que está escondendo o pecado, mas você está abrindo uma brecha enorme para o inimigo. E o inimigo domina o pecado. E o que pode começar a acontecer é ele exigir cada vez mais de você. Porque quando a gente abre uma brecha para o inimigo, ou seja, quando a gente peca, né? Quando a gente abre uma brecha para o inimigo, se a gente imediatamente não se arrepende, não confessa, não se humilha, né? É como você está falando assim, eu não vou fazer isso, eu não vou me limpar com o Senhor. Eu vou continuar deixando o inimigo agir aqui. É como se você estivesse falando dessa forma. Então, no mundo espiritual, por mais que você fale assim, ah, não, mas eu não posso falar a verdade agora, ah, não, mas isso e tal, tal, tal. Por mais que você fale dessa forma, no mundo espiritual não existe isso. Até quando você vai mentir ou até quando você vai falar a verdade? No mundo espiritual eu mando agora. Enquanto o inimigo está mandando na tua vida, muita coisa pode acontecer. É muito sério isso. A gente tem a história de Ananias e Safiras, que foi uma brecha da dupla vida deles, né? Está lá em Atos 5. Ananias e Safira não morreram porque eles ficaram ricos, não. O problema deles não era possuir dinheiro. Pedro deixa claro que o problema era a mentira. Eles venderam uma propriedade e decidiram apresentar uma imagem espiritual diferente da realidade. Entenderam? E aqui é a revelação. Deus não se impressiona com a aparência espiritual quando o coração está negociando com a verdade. Anota essa frase. Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Por exemplo, oração, jejum, ir na igreja, se ajoelhar. Deus não vai se impressionar com isso enquanto o seu coração estiver negociando com a verdade. Aqui, Ananias e Safira, eles queriam parecer mais sacrificiais do que eles realmente eram, né? E é o que acontece hoje. Pessoas querem parecer mais santas, mais espirituais, mais generosas, mais fortes, mais bem-sucedidas do que elas realmente são. E aí, uma vida sustentada pela aparência sempre precisa esconder alguma coisa. E aquilo que precisamos esconder começa a exercer poder sobre nós. O pecado dá espaço para o domínio do pecado. O domínio do pecado é o inimigo. Ou seja, ele dá lugar, dá oportunidade, ele dá vantagem para a ação do inimigo. Quando você peca, sabe que está em pecado, e imediatamente não se humilha, não pede perdão, não confessa, não pede arrependimento, né? Enfim, ao Senhor, você está dando ação para o inimigo. Sexta brecha, pecado escondido.
Gente, vocês estão entendendo a aula? Tá bacana? Tá de fácil entendimento? Amém. Aí eu preciso que vocês me falem, tá? Josué 6 termina com uma grande vitória, né? Quem já leu Josué aí vai saber. Pega a Bíblia aí e abre aí que vocês vão ver. Josué 6 termina com uma grande vitória, que é Jericó cai. Jericó caiu. Israel ali está avançando. Mas no capítulo seguinte, Israel sofre uma derrota inesperada diante de Ai. Josué não entende nada. Josué não entende nada. Por quê? Ele estava vencendo as batalhas de acordo com as orientações do Senhor. Ele ora, né? Ele faz tudo, o diabo estava fazendo tudo de acordo com o Senhor. Então ele não entende por que tem essa derrota diante de Ai. Aí ele pergunta para o Senhor, ele ora, e o Senhor responde que aconteceu porque Israel pecou. Está lá em Josué 7:11. Olha como que isso é assustador. Havia um pecado escondido no meio do povo e o problema apareceu no campo de batalha. Gente, entra aí nessa história. Entra nessa história. Você está vencendo todas as guerras, está vencendo todas as guerras, está vencendo tudo. De repente, e você está indo por orientação do Senhor. Aí, de repente, tu tá vencendo, aí você vai para um outro lugar e perde a batalha. Gente, o que acontece? O que você pensa? Aquele tanto de morte, você fica, realmente, Josué não entendeu nada. O que está acontecendo? E aí o Senhor fala, Israel pecou. O que aconteceu aqui? Acã, ele havia tomado aquilo que Deus havia proibido e ele havia escondido em suas tendas. Está lá em Josué 7:21. Vi entre os despojos uma bela capa babilônica. E aí continua, né? E os cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Olha aqui a progressão. Vi, cobicei, tomei e escondi. O pecado começou com o quê, gente? Com o olhar. O que Acã escondeu debaixo da tenda apareceu diante de Deus. Ele conseguiu esconder dos homens, mas ele não conseguiu esconder de Deus. E aí, Israel pagou por isso. Israel pagou por isso no campo de batalha. Está entendendo que o mundo espiritual não é assim, brincadeira? Ah, eu pequei e vai ficar por isso mesmo. Não vai, não. Você pecou, você vai se humilhar para o Senhor, você vai pedir perdão, o Senhor vai te perdoar, o Senhor vai ter misericórdia de ti. Mas as consequências vão vir. Talvez o que você, eu sempre falo isso, vou repetir de novo. Talvez o que você esteja vivendo hoje é a colheita da semente que você plantou lá atrás. Qual semente que você está plantando agora? Porque vai colher. Uma hora vai colher. Eu não tenho paciência de ficar todo dia estudando Bíblia, e orando todo dia, não tenho paciência, não sei o quê. Tá, mas isso aqui a gente está plantando. A gente vai colher. Agora, o que você vai plantar? Série, internet, o que você vai colher? Eu estou colocando isso aqui no nosso dia a dia, pessoal, porque é sobre isso. A gente tem que colocar as coisas e avaliar tudo. Aqui o que aconteceu? Acã escondeu as coisas dos homens, mas não ficou escondido diante de Deus. O pecado que Acã tratou como um assunto particular, né? Foi lá e escondeu na terra da tenda dele, produziu consequências para o povo todo. Ele provavelmente pensou assim, é só uma capa, é só ouro, só prata, ninguém vai saber não. Mas aquilo que parecia estar restrito à tenda dele, afetou o acampamento inteiro. Isso nos ensina algo muito sério, que nem todo pecado escondido permanece limitado ao lugar onde foi cometido. Às vezes, uma mentira pode atingir um casamento. Uma infidelidade pode destruir uma família. Um vício pode atingir os filhos. Uma desonestidade pode comprometer uma empresa e todos os funcionários. Uma amargura pode contaminar relacionamentos. Uma prática secreta
pode alterar toda a direção de uma vida. Então, uma das maiores armas contra as brechas é a luz. É a luz. O que é a luz? Lá em 1 João 1,7 fala assim, ó, se andarmos na luz, presta atenção, não é se nunca pecarmos, nós somos humanos. É se andarmos na luz. O cristão não é aquele que nunca falha, é aquele que não transforma sua falha em esconderijo. O pecado escondido cresce no escuro. Ele vai crescer no escuro. Você pode achar que está resolvendo, mas ele está crescendo no escuro. O pecado, quando ele é confessado, quando ele é colocado à luz, quando há arrependimento, certo? Humilhação, exposição da ferida, é que tudo começa a ser resolvido. É bíblico. Está lá em 1 João 1,7. Então, a exposição da ferida começa a ser tratada quando ela é exposta. Quando ela é exposta. 7ª brecha. Sexualidade fora do governo de Cristo. A Bíblia trata a sexualidade de uma maneira muito mais séria do que a nossa cultura, que nossa cultura dá até vergonha falar, né? Vamos combinar. Paulo diz em 1 Coríntios 6,18, fugir da imoralidade sexual. Por quê, gente? Porque sexualidade não é apresentada apenas para uma questão física. Paulo conecta identidade e pertencimento. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou seja, o corpo pertence a Cristo. É por isso que pornografia, adultério, prostituição, relações sexuais fora da aliança estabelecida por Deus, fantasias deliberadamente alimentadas, não são apenas hábitos privados, sabe? Não são apenas a 4 paredes. Eles envolvem aquilo que a Bíblia chama de santidade do corpo. Então tenham muito cuidado. Você pecou sexualmente, você criou um laço de alma. Brechas foram abertas espiritualmente muito fortes. O pecado sexual ele escraviza, desordena sua vida inteira, sua vida financeira, sua saúde, sua família, sua vida inteira. Corrompe relacionamentos e precisa urgentemente ser submetida ao senhorio de Cristo. Isso é seríssimo, seríssimo. Não esquecem disso, jamais, tá? Quem fez a mentoria Quebrando Correntes tem uma aula só sobre ligação de almas. Nós podemos fazer uma aula sobre isso depois aqui também, mas ela com certeza será superficial, porque senão a gente ficaria muito tempo falando, né? Mas, gente, presta atenção nisso, porque é muito perigoso. Um exemplo na Bíblia, a gente tem Sansão. A queda dele começou muito antes da queda mesmo, né? Quando nós pensamos em Sansão, normalmente nós lembramos de Dalila e do cabelo dele sendo cortado, da perda da força dele, é ou não é? Mas não foi o começo. Quando nós chegamos a Juízes 16, Sansão já vinha construindo uma história de concessões ali. Ele havia recebido uma consagração especial a Deus desde o ventre. Está lá em Juízes 13. Ele havia recebeu uma consagração especial a Deus. Seu cabelo fazia parte do sinal externo dessa consagração como um nazireu. Então, preste atenção na trajetória. Em Juízes 14, Sansão se aproxima de uma mulher filisteia e ele insiste em se casar com ela. Apesar da tensão, né, com a identidade e a missão que Deus havia dado a Israel, ele insistia em se casar com ela. Depois, em Juízes 16, ele vai a Gaza e se envolve com uma prostituta. Depois, encontra Dalila. Olha para você ver a progressão. Primeiro uma concessão, depois outra, até chegar num ponto
que ele começa a brincar com aquilo que ele deveria tratar como temor. Então, a situação de Sansão, a queda dele, né, começou muito antes. Muito antes. Não começou quando o cabelo dele foi cortado. Começou cada vez que ele tratou como uma pequena coisa aquilo que Deus havia tratado como séria. E aí foi acontecendo. E Sansão continuava experimentando a força de Deus, mesmo enquanto ele fazia concessões. Mesmo quando ele estava fazendo coisa errada, ele estava experimentando a força de Deus. Sabe o que isso nos ensina? O perigo de uma vida de concessões, né, de permissões, é que você pode continuar funcionando normalmente por algum tempo, sem perceber o quanto já se afastou de Deus. Olha que sério isso. Nem toda consequência vai aparecer imediatamente. É por isso que eu falei assim, talvez o que você esteja vivendo hoje é a colheita de uma semente plantada lá atrás. Nem sempre a consequência vai ser imediata. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é seríssimo. Seríssimo, seríssimo. Oitava brecha. Idolatria. Aqui a gente entra num nível profundo. Idolatria não é apenas ajoelhar diante de uma imagem. Não é isso. A pessoa precisa aprender. Idolatria acontece quando algo criado recebe a confiança, recebe o temor, recebe a devoção, recebe a centralidade que pertencem somente a Deus. Isso é idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que ocupa no coração o lugar que pertence somente a Deus. Por isso que uma pessoa pode nunca ter se ajoelhado diante de uma imagem e ainda assim viver em idolatria. Por exemplo, Paulo faz uma afirmação em Colossenses 3,5. Ele fala assim, ó, a avareza que é idolatria. Por quê? Porque o dinheiro pode deixar de ser simplesmente algo que você possui e passar a ser aquilo em que você confia. E aqui está a pergunta que revela os ídolos. O que eu temo perder porque eu acredito que não conseguirei viver sem isso? Pode anotar essa pergunta aí, estou perguntando para vocês. É para vocês se questionarem. O que eu temo perder porque eu acredito que não conseguirei viver sem isso? Pode ser o dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser reconhecimento, pode ser sua beleza, pode ser sua posição, pode ser controle, pode ser sucesso, pode ser até um filho, gente. Não porque essas coisas sejam ruins, não é isso, tá? Mas o problema é quando algo bom recebe um lugar que pertence somente a Deus. Então tem mulher, tem mãe, tem pai que coloca o filho como um ídolo. Que coloca o marido como um ídolo. Conseguem entender? Deixa eu falar uma revelação para vocês aqui. O ídolo não precisa ser amado mais que Deus, não. Não é isso. Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Lu, pelo amor de Deus, né? Claro que eu amo mais a Deus do que o dinheiro. É claro que eu amo mais a Deus do que tudo na minha vida. É claro. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Né? Mas a questão, ela pode ser muito mais sutil, gente. Muito mais sutil. Tudo que você ocupa seu tempo que poderia ser de Deus é ídolo. Então, você precisa se perguntar, em quem eu confio quando eu estou com medo? Em quem eu confio? Em quem eu peço ajuda? O que ocupa meu tempo que poderia ser de Deus? O que eu corro para buscar quando eu estou angustiado? O que determina o meu valor? O que eu não consigo entregar a Deus?
Olha isso, que eu não consigo entregar a Deus. Porque o jovem rico, ele não conseguiu entregar a Deus o dinheiro, não. E olha que ele seguiu o mandamento do Senhor, hein? Ele seguiu os mandamentos do Senhor, mas ele não conseguiu entregar a Deus o dinheiro. Então, o que eu não consigo? O que, se Deus me pedisse para abrir mão agora, faria meu coração entrar em desespero? Se Deus falar assim, Carla, raspa tua cabeça. Juliane, tu vai raspar tua cabeça amanhã. Josiane, o que aconteceria? Porque idolatria não é somente aquilo que você se curva diante, não. É aquilo que governa suas decisões. É aquilo que você perde tempo com o tempo que era para ser do Senhor. Então o ídolo nasce quando a confiança é transferida. Aquilo que você transfere sua confiança é um ídolo. Ponto. Aquilo que você transfere sua confiança é um ídolo. Raquel, em Gênesis 31, ela levava consigo os ídolos da casa de Labão. A Bíblia não trata isso como uma simples decoração, não. Preciso falar sobre isso, porque aqui entra a questão dos objetos. Havia toda uma cultura religiosa por trás daqueles objetos. E o ponto aqui tem gente guardando objetos em casa que são, por exemplo, Buda, um olho grego, que tem por trás uma história, que tem por trás uma cultura, que tem por trás um líder que pertence a uma religião totalmente contrária à sua, que é cristã. Uma religião, um país que seja. Tudo tem que ser avaliado. Aquilo que alguém carrega secretamente pode revelar aquilo que ainda deposita uma confiança. Você tem que tomar cuidado com os presentes que você ganha. Você tem que tomar cuidado com o que está dentro da tua casa, que está abrindo brecha. Isso também é outra brecha. 9ª brecha, práticas ocultas. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Só fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão com pressa? Porque se vocês estiverem com pressa, eu posso transformar essa aula em 2 aulas. Mas se vocês conseguirem, não vai demorar muito não. Já está quase acabando, eu termino aqui as brechas, porque isso é muito sério e eu quero presentear vocês com o que eu fiz também. Amém? Então vamos continuar aqui. A 9ª brecha é práticas ocultas. A Bíblia, ela é absolutamente clara quanto a isso. Deuteronômio 18 condena práticas como adivinhação, feitiçaria, encantamento, consulta aos mortos e outras práticas ocultistas. Por quê? Porque existe uma diferença entre você buscar conhecimento, que é uma coisa, estou buscando conhecimento, e você buscar orientação espiritual fora de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque aqui entram práticas como consulta espiritual, tarô, feitiçaria, invocação de mortos, adivinhação, rituais, simpatia, encantamento e qualquer outra forma que existe de buscar poder, de buscar conhecimento espiritual fora do Senhor. A resposta bíblica não é obsessão, não é você ficar procurando o demônio em tudo, não é isso. É renunciar, abandonar e voltar para Cristo. Quando você tem um arrependimento verdadeiro não apenas muda a opinião que você tem sobre o passado, mas muda a relação que você mantém com aquilo que pertencia ao seu passado. Antes, aquilo alimentava a sua curiosidade, né? Você, por exemplo, olhava revistinhas de signo, ficava avaliando lá signo X, signo, né? Alimentava a sua curiosidade. Agora, você rompe com aquilo. Antes, aquilo era uma fonte de orientação para você. Agora, Cristo é sua referência. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. 10ª brecha, ganância. Agora, vamos para o entendimento diferente.
Eu gosto de ensinar, meu estilo de ensinamento é revelacional, revelação. Nem sei se existe essa palavra revelacional. Inventei agora. É revelação. Eu gosto que a pessoa tenha uma revelação de algo que ela não tinha pensado nisso antes. Entende? De uma forma que ela fala assim, isso está na Bíblia, como é que eu não enxerguei? Então, quando nós pensamos em ganância, normalmente nós imaginamos alguém obcecado por dinheiro. Não é verdade? Mas a Bíblia vai muito além. Paulo diz assim em Colossenses 3,5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a avareza, que é idolatria. Para tudo. Paulo está chamando a avareza de idolatria. Paulo não chama a avareza simplesmente de um defeito de caráter. Ele chama de idolatria. Às vezes a pessoa nunca tenha parado para pensar sobre isso. Por quê que ele fala isso? Porque ganância não diz apenas assim, eu quero mais, eu preciso de mais. No fundo, ela diz assim, eu preciso ter mais para me sentir segura, importante, poderosa, satisfeita. E quando a pessoa pensa isso, ela começa a querer uma vida que ela não tem. Ela começa a querer ter uma vida que não foi preparada para ela. E a gente tem que saber o que Deus preparou para nós. E a gente sim tem que buscar coisas melhores e maiores. Não é pecado isso não. Mas quando alguma coisa começa a ocupar o lugar que deveria pertencer a Deus, nós temos um problema aí de senhorio. Efésios 5,5 também chama a avareza de idolatria, tá? Então não é só aqui. A diferença entre ter e ser dominado pelo ter é que é o problema. A Bíblia não ensina que dinheiro é mau. Abraão tinha riquezas, Jó tinha riquezas, José de Arimateia era rico, Lídia, aparentemente ela possuía recursos porque ela era uma comerciante. Então o problema não é possuir. O problema é quando aquilo que você tem, né, começa a possuir você. Jesus nunca disse que você não pode ter riquezas. Muito pelo contrário. Nós somos príncipes e princesas. Nós somos filho do Deus vivo. Ele disse que não podeis servir a Deus e às riquezas. Está em Mateus 6,24. Observe que o verbo é servir. Servir. A questão é quem que você está servindo? Quem está servindo quem? Você usa o dinheiro ou o dinheiro começa a determinar a sua vida, as suas decisões? Vamos voltar para a história do jovem rico, né, que eu falei aqui agora há pouco. Está lá em Marcos 10. Ele fala assim para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aparentemente, ele era corretíssimo, porque quando o Senhor fala dos mandamentos, ele fala que já guardava os mandamentos. Mas Jesus toca num ponto que estava escondido. Ele fala assim, ó, uma coisa te falta. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aí o jovem rico vai embora triste. Por quê? Porque Jesus encontrou algo que os mandamentos não tinham revelado. Que era o problema, olha gente, o problema de muitas pessoas é isso. Elas não sabem quem estão governando, quem que elas estão servindo. Às vezes a pessoa tem um dinheiro e aí aparece um problema e ela não quer gastar aquele dinheiro. Ela tem um recurso, aparece uma situação, ela não quer ajudar uma pessoa. Para que serve o dinheiro se não for para ajudar o próximo? Responde essa pergunta para mim. Para que serve o dinheiro se não for para te dar um conforto, para te dar uma vida sossegada,
mas também para ajudar o próximo quando precisar, porque nós estamos aqui nessa terra para servir ao próximo. E quantas vezes eu vejo um grupo de cristãos, e quando uma pessoa do próprio grupo precisa de ajuda, ninguém se levanta para aquela pessoa, sabe? Ninguém ajuda aquela pessoa. Não é o nosso caso, graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Nós tivemos aqui a Nayara, onde nós fizemos rifa para a situação de saúde dela, tivemos outros casos, o meu caso, enfim, não é o nosso caso. Mas para que é uma pergunta para a gente refletir. Para que serve o dinheiro, se não para ajudar o outro? Jesus está falando isso aqui. Jesus está falando isso aqui. E aqui é uma das maiores revelações sobre idolatria, porque aqui está falando que a avareza é idolatria. O problema, gente, é que não era simplesmente que ele tinha muitas coisas. Era que suas coisas tinham um lugar no seu coração que Jesus estava pedindo. Jesus estava pedindo o lugar que tinha aquelas coisas no coração dele, ele não quis dar. Entenderam? Ele não queria abrir mão daquilo que competia com Jesus. Às vezes o teste não é aquilo que você está disposto a receber de Deus, mas é aquilo que você está disposto a entregar a Deus. Ganância não é só eu quero dinheiro, não. Ela pode aparecer de várias formas. Eu preciso ter mais. Eu preciso mostrar que eu venci. Eu preciso mostrar que eu posso. Eu preciso provar meu valor. Eu não posso perder. Eu preciso controlar tudo financeiramente. O meu valor está no que eu conquistei. Eu me sinto segura quando eu tenho dinheiro guardado. Eu não consigo viver da providência do Senhor. Perceba, o dinheiro começa sendo uma ferramenta. Depois ele vira segurança, depois vira identidade, depois o Senhor. E onde que está a brecha? Aqui. Aqui você conecta diretamente com a questão da idolatria. Porque quando a ganância governa, ela passa a ser o seu senhor. Ela pode te levar à mentira, ela pode te levar a fraude, exploração, corrupção, inveja, endividamento, irresponsabilidade, desonestidade, enfim, várias coisas. Relacionamento por interesse, falta de generosidade. Ou seja, um desejo desordenado pode começar a produzir vários pecados. É por isso que Paulo trata a avareza com tanta seriedade. 11ª brecha, orgulho. Aqui nós entramos numa coisa que parece que o orgulho não parece fraqueza, né? Ele parece força. Por exemplo, quando uma pessoa tem orgulho, às vezes ela fala assim, eu não preciso de ninguém. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso pedir perdão, não. A pessoa que está errada, ela que me peça. E tem uma frase que é orgulho, que talvez você não saiba. Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. O orgulho não impede apenas a obediência. Ele impede a pessoa de reconhecer que está desobedecendo. E isso é muito mais perigoso, porque a pessoa que reconhece, ela pode se arrepender. Mas quem não reconhece a rachadura, nunca chama o pedreiro. Estou voltando lá na casa. Quem está entendendo? Quem não reconhece a rachadura que tem, nunca chama o pedreiro. Quem não reconhece uma ferida, nunca faz uma terapia. Quem não reconhece que precisa de ajuda espiritualmente, nunca procura um pastor, um líder, um mestre, uma libertação. Quem está entendendo com a casa que eu contei lá na frente? Gente, aqui é uma conexão profunda com Satanás, gente. Pronto, aqui existe uma conexão profunda com Satanás. Porque quando a pessoa reconhece, ela pode arrepender.
A Bíblia apresenta o diabo como aquele que se opõe a Deus. Tem noção disso? A essência do pecado é justamente essa. É você falar assim, eu decido o governo da minha vida. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Por isso, o oposto do orgulho não é baixa autoestima. É senhorio de Cristo. 12ª brecha, eu não vou estender. 12ª brecha, desobediência. Jesus diz claramente a Jonas, em Jonas 1:2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O que Jonas faz? Jonas não ficou sem entender a direção do Senhor, não. Ele entendeu perfeitamente. Só que o problema é que ele não queria obedecer. Então o que ele faz? Ele se levanta, mas ele vai para o lado contrário. Jonas não estava confuso porque qual que era a vontade de Deus, não. Ele estava em conflito com a vontade. É diferente. Porque às vezes nós dizemos assim, eu não sei o que Deus quer. Mas talvez a questão seja, eu sei o que Deus quer, mas eu não quero fazer. E é isso que acontece quando Jonas foge. A tempestade começa, os marinheiros ficam tudo desesperados e Jonas está lá dormindo no barco. Ele está lutando, o povo, né, os marinheiros estão lutando contra a tempestade, enquanto o homem que deveria estar obedecendo a Deus está dormindo no porão. Quem conhece essa história, gente? Porque eu estou resumindo aqui. É só para, se alguém ficar perdido, eu falo, eu conto tudo. Eu tô agilizando. Então, presta atenção, Jonas, imagina aí coloca na tua vida. Quando nós fugimos daquilo que Deus está tratando em nós, nossa desobediência pode começar a afetar ambientes e pessoas ao nosso redor. Estão entendendo? Jonas, finalmente ali naquele momento, ele reconhece. Eu sou o hebreu e temo ao Senhor. Eu sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe o que está acontecendo. Mas ele ainda precisava ser quebrantado. Enquanto Jonas resistia ao que Deus já havia deixado claro para ele, ele continuava se movimentando, mas na direção errada. E você pode estar pedindo muitas coisas para o Senhor. Você pode estar pedindo trabalho, pode estar pedindo várias coisas para o Senhor e ainda estar fugindo daquilo que Deus já te pediu. Você pode estar trabalhando, planejando, mudando de cidade, começando projetos novos, produzindo, mas estar apenas fugindo de uma obediência que o Senhor já sabe que precisa fazer para ele, que você precisa oferecer para ele. Jonas não precisava de uma nova palavra de Deus, ele já sabia o que Deus queria. Ele precisava parar de fugir da primeira, entendeu? Da primeira palavra que o Senhor deu. Então, às vezes, nós queremos, Deus, me dê uma nova direção, Pai. E Deus está dizendo assim, minha filha, obedece primeiro o que eu já te mostrei. Vai obedecer o que eu mandei você fazer lá atrás, que você me pediu e você não fez ainda. Existem portas que não precisam de uma nova revelação para serem fechadas. Precisa de uma decisão de obediência. Obediência, gente, parcial. Olha, obediência parcial continua sendo desobediência. 13ª brecha. Vícios e escravidões. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está falando aqui, pelo amor de Deus? O que está revelando isso aqui, gente?
Tiago não está dizendo que toda tentação vem diretamente do diabo. Não é isso. Isso é importante esclarecer. No versículo anterior, ele diz assim, ó, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ponto. Então, quando você é tentado, ninguém pode dizer que foi tentado por Deus. Ok? Então, Tiago coloca a responsabilidade no lugar certo. Deus não é o autor da tentação para o pecado. Então, ele explica como que ela funciona, como que a tentação funciona. Ser tentado não significa estar dominado. Por exemplo, a palavra usada aqui por Tiago é epitímia, que significa desejo intenso, desejo que busca satisfação. Então, atenção, olha, desejo por si só não significa necessariamente pecado. Temos desejos legítimos aí. Nós temos fome, nós temos descanso, nós temos amor, nós temos sexualidade dentro da vontade de Deus, nós temos segurança, reconhecimento, realização. Tudo isso é desejo e é legítimo. O problema acontece quando o desejo legítimo ou até mesmo ilegítimo passa a exigir satisfação fora dos limites de Deus. É aí que entra os vícios e as escravidões. Por exemplo, não é errado você querer ser amada. Mas, quando você fala, eu preciso que essa pessoa me ame, aí é errado. Por quê? Porque você pode estar desobedecendo uma vontade de Deus. O seu desejo passou a governar. Tá entendendo? Não é errado, por exemplo, você desejar prosperar. Mas se você disser assim, eu preciso ganhar dinheiro, mesmo que eu precise mentir, mesmo que eu precise quebrar meus princípios, eu preciso ganhar, não tem como não. Aí o seu desejo ultrapassou o limite. E quando uma prática começa a governar a pessoa, ela precisa ser tratada seriamente. Pode ser pornografia, pode ser bebida, pode ser jogo, aposta, pode ser comida, compulsão por comida, pode ser redes sociais, compras, pode ser sexo, pode ser aprovação, raiva, controle. Tudo isso, toda prática que começa a governar a pessoa, ela precisa ser tratada seriamente. Qualquer coisa que você não consegue dizer não, pode estar começando a ocupar um lugar que deveria pertencer a Cristo. Vamos para a próxima brecha. Relacionamentos que nos afastam de Deus. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso aqui não significa abandonar qualquer pessoa que não seja cristã. Não é isso. Jesus conviveu com pecadores. Ok? Mas existe uma diferença entre você estar perto para testemunhar e você estar perto para ser moldado por essa pessoa. Você pode amar alguém sem permitir que essa pessoa determine os seus valores. Você pode amar alguém e não deixar que essa pessoa se envolva completamente na tua vida. Você não precisa conviver com essa pessoa. Quem você ouve repetidamente começa a participar da formação da sua consciência. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso é verdade. Como psicoterapeuta, como mentor, eu posso te afirmar isso. As pessoas com quem convivemos frequentemente podem influenciar a nossa maneira de pensar, os nossos padrões de comportamento, aquilo que nós consideramos normal, a nossa ambição, nossa fé, nossas escolhas, nossa visão sobre o dinheiro. Tem lugar que as pessoas que você convive, que o povo fala assim, isso não é para você não, não mexe com isso não, você nunca vai conseguir. A pessoa só, ela é assim, tem uma mente escassa. E você convivendo com ela, você acaba acreditando naquilo. Você está num lugar que a pessoa te coloca para cima, vamos fazer acontecer, você consegue sim, vai.
luta, busca, não é assim, começa dessa forma, você avança. Então, essa frase, ela é verdade. Ela é tão verdade que ela está em 1 Coríntios 15:33. Ok? Só que nós precisamos perguntar, quem que está discipulando minha mente? Nem sempre é um pastor que está discipulando sua mente. Pode ser um amigo, pode ser um relacionamento, pode ser um influenciador, um grupo, perfis que você acompanha diariamente, uma comunidade. Próxima brecha. Vou agilizar aqui. Controle. Controle é uma brecha uma brecha que abre espaço para o inimigo, tá, gente? Talvez essa é uma das brechas mais difíceis da pessoa reconhecer. Porque o controle, muitas vezes, se disfarça de responsabilidade. A pessoa fala assim, eu preciso controlar, sabe? Eu preciso garantir que dê tudo certo. Ah, se eu não fizer, ninguém fará. Ah, ninguém faz melhor do que eu. Deixa que eu faça, deixa que eu resolvo. Eu preciso saber de tudo. Controle. Controle disfarçado de responsabilidade. Jesus disse assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida. A ansiedade não é simplesmente uma falha espiritual, mas existe uma dimensão espiritual na pergunta, que é assim, eu realmente confio que Deus continua sendo Deus quando eu não consigo controlar o resultado? Porque controle excessivo revela uma dificuldade que você tem de entregar. E aquilo que nós não entregamos a Deus, nós continuamos tentando governar sozinhos. A história de Marta e Maria é um exemplo quando uma atividade esconde a ansiedade, por exemplo. Está em Lucas 10. Aquela história que Marta está trabalhando e que Maria está lá aos pés de Jesus. Jesus não condena o serviço, não. Ele confronta a ansiedade de Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Isso aqui é profundo, porque é possível estar fazendo coisas para Jesus enquanto o coração está distante da paz de Jesus. Até ministério pode virar esconderijo, gente. Até servir pode virar uma fuga. Lembra que eu falei, não sei se foi anteontem ou ontem, não lembro, que eu falei assim, tem gente que pega a igreja e começa a pegar todos os dias da semana e colocar um compromisso na igreja e tem que prestar atenção. Pode virar um esconderijo, pode virar uma fuga, pode virar uma tentativa de controlar Deus. Não basta fazer coisas espirituais se Deus não estiver governando o seu interior. Nós precisamos perguntar, quem que está governando o meu interior enquanto eu faço todas as coisas? Quem que está governando? Próxima brecha, falta de limite. Falta de limite. O que é falta de limite para você? Às vezes existe uma porta aberta porque você nunca estabeleceu o limite. E aqui nós precisamos ter equilíbrio. Perdoar não significa permitir abuso. Amar não significa aceitar manipulação. Ser cristão não significa ser incapaz de dizer não, de ser a boazinha, a bobinha, disponível. Jesus era cheio de amor, mas também sabia se retirar. Ele não se entregava à manipulação das multidões, não. Vai ver toda a história do Senhor. Existia manipulação das multidões ali. Limite saudável não é falta de amor, não, gente. E isso precisa ser dito. Por quê? Porque isso daqui, quando você não tem limite, você abre uma brecha. Você acha que não tem nada a ver, mas abre uma brecha, sabe por quê? Porque enquanto você está falando não para uma pessoa, você está falando sim para você. Mas quando você diz não para você, o inimigo aproveita a oportunidade. Quem está entendendo? Próxima brecha, culpa sem arrependimento. O Espírito Santo diz assim, ó, isso está errado, volte. Isso está errado, volta, resolva, confesse, né?
E a condenação disse assim, ó, você é um fracasso, não há mais esperança. É isso que a condenação faz. Cuidado. Cuidado com as vozes na tua mente. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem que tomar cuidado com essa interpretação aqui, tá? Algumas pessoas passam anos tentando fechar brechas que Deus já perdoou. Nós estamos falando nesse sentido aqui. Culpa sem arrependimento. Elas não estão vivendo em arrependimento, não. Elas estão vivendo em autopunição. Toda ferida aberta é alimento para o demônio. Anote isso. Toda ferida que você tem aberta é alimento para o demônio. Você pode ter errado e o Espírito Santo está falando assim, meu querido, minha querida, isso está errado. Volte e conserte. E a condenação está dizendo assim, não há esperança, não tem jeito. Isso é um fracasso, isso vai dar um problema. Cuidado, tá? Próxima brecha. Viver sem o senhorio de Cristo. Essa é a maior brecha de todas e acabou. Agora nós chegamos no centro de tudo. Não é como eu fecho todas as brechas, Lu. A pergunta para você é quem governa a sua vida? Porque você pode fazer uma lista interminável de tudo que você aprendeu aqui agora. Não mentir, não guardar mágoa, não praticar ocultismo, não adulterar, não alimentar orgulho, não viver em ganância, etc. E tal. Mas se Cristo não ocupa o centro, você apenas está tentando administrar seu comportamento. Lembra que eu falei, gente, não adianta nada eu colocar lá de manhã para vocês a palavra e o desafio do dia, e vocês não fizerem o desafio do dia, porque é o desafio que vai fazer mudar o comportamento, é o desafio que vai fazer sim. Aí você fala assim, mas eu já fiz isso, faz de novo. É a prática que vai fazer com que você fique com um comportamento cada vez melhor, cada vez mais espiritual. Cristianismo não é gerenciamento de brechas, não, gente. É senhorio, é estilo de vida. Então, quando tem um desafio, alguma coisa do Senhor para tu fazer, tem que ser agradável, tem que ser legal. Uau, mais um, vou fazer, sabe? Não tem que ser um peso, não pode ser um peso. Em Colossenses 1,18, diz que Cristo deve ter a primazia. A questão central aqui, que nós estamos estudando hoje, não é se existe algum demônio perto de mim. Eu já te falo que sim, existe. Ele está ao nosso derredor, já vai desistir de nós, não. A pergunta principal é, existe alguma área da minha vida que eu estou recusando entregar ao senhorio de Cristo? Porque ele pode estar ao derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Estão os anjos do Senhor. E em Efésios 4:27 está falando, não deis lugar ao diabo. Agora imagine uma casa. Cristo é o Senhor dessa casa. Mas existe um cômodo que você mantém trancado. Você diz assim, Senhor, você pode entrar em tudo na minha casa, mas naquele quarto ali não. Naquele quarto não entra não. Ali é o quarto da mágoa, da sexualidade, do dinheiro, do orgulho, do controle, do segredo, do vício, da mentira, do relacionamento, não sei, do seu passado. Você quer Jesus na sala. E mantém algumas portas fechadas. Então, o fechamento das brechas, pessoal, começa quando nós paramos de dizer assim, ó, Senhor, Jesus abençoa a minha vida. E nós passamos a dizer, Senhor, governa toda a minha vida. Governa tudo, Senhor. Me transforma, Senhor. Olha o que está errado, limpa tudo. O inimigo não é o centro dessa aula. Isso é importante você saber. Uma aula sobre brechas espirituais que você está acostumado a acompanhar, provavelmente, né, que você já acompanhou, pode facilmente se transformar em uma aula sobre demônios. Mas o que eu estou trazendo aqui para você é muito mais que isso. Porque quanto mais nós falamos do inimigo, mais ele parece grande e ele não é nada, ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. A Bíblia revela isso para nós o tempo todo. A Bíblia exalta Cristo. Colossenses 2,15 mostra Cristo triunfando sobre os poderes.
Hebreus 2,14 fala daquele que destruiu o que tinha o poder da morte. Em 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, gente, fechar brechas não é viver com medo do diabo, não. É viver submetido a Cristo. Se você está submetido a Cristo, você não precisa ter medo dele. Então, o que você tem que fazer? Fechar a porta. E a porta não é fechada pelo medo. Quando você tem medo de alguma coisa, é que ele está dominando a tua vida. Não precisa ter medo. Ah, Lu, mas se vai acontecer isso, deixa acontecer. É o Senhor que manda e você não quer o inimigo mandando na tua vida. Entendeu? Você não precisa ficar se procurando o tempo todo assim. Ai, meu Deus, eu fiz isso. Será que abriu uma brecha? Ai, meu Deus, eu fiz aquilo. Será que abriu outra? Ai, não. Você simplesmente vive a tua vida submetida ao Senhor, em obediência ao Senhor. Em obediência, porque se você viver pensando nisso o tempo todo, aí essa pessoa fez alguma coisa contra mim, será que abriu alguma brecha? Você vai viver em paranoia espiritual. E eu já tive alunos assim, tá? Que queria estudar tudo sobre o demônio. E participou de todas as aulas, não essas aulas que eu estou dando para você, mas aulas que eu dou para lideranças, tá? Para pastores, para líderes, que são aulas de libertação, para eles libertarem outras pessoas. São aulas fortes, que tem os nomes dos demônios, coisa mais pesada. E elas ficaram, assim, pediam um livro para ler e eu dava, e elas ficaram com medo. E não pode, porque senão vira uma paranoia espiritual. O que você precisa? O que eu preciso fazer então, Lu? O que eu preciso fazer? Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E como que você resiste? Primeiro você se sujeita a Deus, depois resiste ao diabo. Não é o contrário, não. Então, primeira coisa que você tem que fazer, identificação. Primeira coisa, anota aí os passo a passo, pessoal. Passo 1, identifique. Senhor, me mostra onde existe um espaço que eu não entreguei a ti. Procure áreas na sua vida. Mentira, de tudo que a gente falou aqui. Tem gente que vai identificar todas as áreas. Nossa, Lu, eu vi que tem ganância, eu vi que tem mentira, eu vi que tem... Amém. Identificou? Ótimo. Agora vai fazer o quê? Confessar. Diga, Senhor, eu fiz isso. Mas dê nome aos erros. Não fala assim, ó, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, diga o nome. Senhor, perdoa isso, isso e isso. Amém? Confesse. Terceiro passo, arrependa-se em quebrantamento mesmo. Arrependimento não é simplesmente sentir culpa, não. É você mudar de direção. Isso é arrepender. Não adianta você falar, eu me arrependi. Você mudou de direção? Você se consertou? Não, então não arrependeu ainda. Arrepender é mudar comportamento, é mudar de direção. Falar, todo mundo fala. É comportamento, gente. A gente tem estudado essa semana inteira. É fruto. Então, arrependa-se. É o terceiro passo. Quarto passo, renunciar. O que é renunciar? Renunciar é você declarar assim, ó, isso não continuará governando a minha vida. Eu renuncio, eu repreendo, em nome de Jesus, eu declaro, eu decreto. Quinto passo, repare. O que é reparar? Se você mentiu, você precisa dizer a verdade. Mesmo que doa, mesmo que não tem como. Se você ferir alguém, você precisa pedir perdão. Se você roubou, talvez você precise devolver o dinheiro. Ou alguma coisa. Ah, Lu, não tem como mais eu ver essa pessoa morreu. Ah, não tem como você vai aprender lá na mentoria o que você vai fazer quando aconteceu alguma coisa que não tem como você pagar, se eu devolver e essa pessoa já se foi, ou você vai falar assim, não, esquece, vou pagar, não tem como pagar, não tem como. Você vai saber quando se resolver lá. Mas você precisa reparar, é o quinto passo. Arrependimento, gente. Arrependimento bíblico produz frutos. Não é só a pessoa falar que, eu arrependi, não é isso. É o que eu estou falando, não é isso. Deus olha fruto. Deus olha fruto. Lembra que a frase que eu pedi para vocês anotarem, né? Deus não se comove com as suas atitudes espirituais, com seu choro, com seu grito. Ele quer ver
que você está fazendo com o erro que você fez? Você está se consertando? O que você está fazendo? É isso que Jesus quer ver. E o sexto passo é substituir. Efésios 4 é extraordinário porque Paulo diz assim, ó, faça diferente. Pare de lutar, de furtar. Trabalhe. Pare de falar palavras destrutivas contra você, porque isso é profético. Você precisa declarar palavras proféticas sobre sua vida, sobre teu filho. Meu filho será um homem de Deus, meu filho será um profeta do lar, meu filho será um homem prodígio, de inteligente, de sabedoria. Você tem que falar, meu marido será um homem honrado, um varão valoroso aqui dentro de casa. Sabe, você tem que começar a falar palavras proféticas na sua empresa, para os seus filhos, para sua família. Se teve amargura, se você sente que há uma amargura, começa a ser bondoso, que isso vai mudar. Sabe? Começa a fazer atos de bondade. Se você conhece uma pessoa amarga, e essa pessoa começa a fazer atos de bondade, você vai perceber que ela vai mudar. Mentira, fale a verdade. Deus não quer apenas retirar alguma coisa de você. Ele quer estabelecer coisas novas para você. Amém, pessoal? E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não começa a chamar de personalidade brechas. Por exemplo, eu sou explosiva. Eu sou rancorosa. Eu sou assim mesmo. Minha família, todo mundo é assim. Eu falo assim mesmo. Eu não consigo perdoar. Cuidado. Isso chama voto interno, voto secreto, voto interno. Cada pessoa ensina de uma forma. É você chamando de personalidade coisas negativas sobre a tua vida. Esse é meu jeito. Eu nasci Gabriela e vou morrer Gabriela. Entenderam? Então Cristo, ele não veio aqui apenas para fechar portas, não. Ele veio fazer de nós a habitação do Espírito. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6,19. Isso muda tudo, gente. Porque você não está simplesmente tentando impedir uma invasão do inimigo. Você já pertence a alguém. Você já pertence a Cristo. Você já pertence a Cristo. Se pergunte como viver de maneira digna daquele que habita em mim. Como viver de maneira digna daquele que habita em mim. E aqui eu encerro a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, amado, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós engrandecemos o teu nome por tudo. Obrigada, Senhor, por mais uma aula. Obrigada, Senhor, pela vida da Lu. Obrigada, Senhor, por cada ensinamento, Pai, que ela tem passado, Pai, neste grupo, para nós. Obrigada por cada vida que se dispôs a estar aqui até este momento. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Senhor, eu peço em nome de Jesus, Pai, que tudo que nós aprendemos hoje, nós possamos colocar em prática ainda esta semana, para que possamos aprender a discernir os espíritos, para que possamos fechar as brechas que existem em nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e endireita as nossas veredas em nome de Jesus. Vê se em nossa conduta algo te ofende, Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, traz, Pai, ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Que o Teu Espírito Santo possa operar poderosamente na vida de cada um de nós, Pai. E que nós venhamos a confessar os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas brechas, Pai, para que haja perdão do céu. Porque o Senhor garante pela Tua palavra que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E se aquele que chama pelo Seu nome se humilhar, orar, buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouve do céu
perdoa os pecados e sara a nossa terra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida íntegra, reta, que possamos nos desviar do mal, Pai. E tudo aquilo que falamos, Senhor, que o Senhor possa nos despertar para que o Teu nome seja honrado, louvado e glorificado. Obrigada, Senhor, por este grupo. Obrigada, Senhor, por esta noite. Eu consagro ao Senhor o nosso descanso. Nós vamos dormir em paz e em segurança, porque é o Senhor que vela e zela pelo nosso sono e pelos nossos sonhos. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que anjos estejam acampados ao nosso redor, ao redor da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos e tudo quanto, Pai, formos fazer amanhã, Pai, que seja o Senhor o centro. Pai, que o Senhor vá à nossa frente, Pai, quebrando os portões de bronze, as trancas de ferro, e que o Senhor possa caminhar conosco, Pai, para que nada, Senhor meu Deus, possa vir nos prejudicar ou que algo venha, Pai, a envergonhar o Teu nome, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos direcione em tudo. Blinda a nossa mente, o nosso coração, tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, que os nossos pensamentos sejam levados cativos em obediência a Cristo e que nós venhamos, Pai, viver uma vida, Pai, que agrade ao Senhor, que louva, glorifique o Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, nos dê uma noite de descanso, de sono reparador e que nós possamos viver, Senhor Deus, cada vez mais a vida que o Senhor tem para nós, uma vida plena, abundante, e que a verdade do Senhor, que é a verdade que nos sustenta, que nos guarda, Senhor Deus, esteja sempre sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, possa trabalhar poderosamente na nossa vida, Pai, e que nós venhamos, Senhor Deus, entender tudo quanto o Senhor tem nos ensinado, com clareza, com discernimento, com sabedoria, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus. Eu quero Te louvar, Te agradecer e engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Essa oração eu faço agradecida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, obrigada, Josi. Pai, eu quero colocar todos os pedidos desse grupo, dessas pessoas aqui do grupo, Senhor, em nome de Jesus. Todos os propósitos por qual cada um está pedindo essa semana, Pai. Está pedindo durante esses 40 dias, que o Senhor possa fazer com que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor possa trazer os clientes, possa abrir as portas, possa conectar as pessoas certas, possa trazer novos contratos, novas oportunidades, trabalho novo, que o Senhor possa tirar aquilo que não provém de Ti, possa dar força, coragem para as pessoas fazerem aquilo que elas precisam fazer, Senhor, que seja uma semana cada um experiencie milagres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.